Bom dia, senhora. Bom dia. A senhora pode declinar o seu nome completo, por favor? Suelen Raquel Arboes Marinho. A senhora é brasileira? Sim. O seu estado civil? Casada. Casada. A sua profissão? Sou pedagoga. O seu endereço completo, por gentileza? Rua 12, quadra 16, casa 29, quarto conjunto Coab. Ok. Quantos filhos a senhora tem? Uma filha. Uma filha. Ela ficou internada 2, 3 dias no hospital? Acho que em torno de 4, 5 dias, mais ou menos 3, 4 dias. Não foi do dia 13 ao dia 16? Eu recordo que foi em julho, mais ou menos julho de 2014. Eu lembro com clareza que foi em 2014. Uhum. Mas a senhora não se lembra exatamente quantos dias? Acredito que foram 4 dias. Tá bom. Tá bom. Certo. Ela apresentou um quadro de sinusite, não é isso? Isso. E ficou no hospital recebendo esse tratamento necessário, né? Isso, mas não foi só a questão mesmo da sinusite. Uhum. Eu acho que foi um ponto determinante para a questão da internação, mas já aconteceu alguns episódios de desmaios, que na época foi uma angústia muito grande para toda a família, porque a gente não sabia o diagnóstico. Então, não só a questão da inflamação da face, a sinusite, por essa questão foi a internação, mas também tinha muito quadro de desmaios. Sim, entendi. Então, não foi só a sinusite que determinou a internação, entendi. Isso. Tá. E lá ela recebeu a medicação prescrita pelos médicos no hospital. Exato, exato. Quando a senhora saiu do hospital, a senhora recebeu uma receita. Sim, recebi. Eu não estou localizando essa receita nos autos. A senhora consegue identificar? A senhora tinha essa receita? Daqui, a senhora pode olhar com calma. A partir daí, dá para frente. Essa aqui. Essa aí. Ah, tá bom. As folhas 12, não é isso? Esse remédio, o Zinat, ele era especificamente para sinusite ou tinha outra finalidade? Já que a criança, como a senhora mesmo disse, apresentava um quadro que ainda era desconhecido. Na verdade, esse remédio era para a questão da sinusite. Sim. O desmaio, nós não tínhamos resposta. Foi um momento bastante terror, como eu posso falar, por conta disso, né? Sempre uma questão de curiosidade. Depois descobriu o que era? Descobrimos. Depois de 2 anos, procuramos vários especialistas, inclusive nós já estávamos até prontos para ir para São Paulo, atrás de diagnóstico. Não, na verdade, os desmaios, a gente, depois de passar por neuro, por alguns hematologistas, a gente chegou a uma afirmação que tinha muita ordem psicológica. Ah, entendi. Ou seja, né? não tinha relação com a sinusite. Com a sinusite, não. Então, assim, qualquer situação que a Manuela esteja envolvida, de doenças, de algum problema que causa essa questão psicológica dela, o desmaio, de fato, acontece. Entendi. Tá? Assim, a sinusite, ela, assim como qualquer outra doença, pode produzir o desmaio. Principalmente a sinusite. Entendi. Mas esse remédio era especificamente para a sinusite? Sinusite, exato. Tá. E a senhora, então, quando saiu do hospital, fez a aquisição do remédio, né? Fiz. Tá. E a senhora chegou a dar a primeira dose para ela? Dei a primeira dose, fiz o preparo. Inclusive, ele é bem específico nesse detalhe. Eu me recordo disso, que tem todo um preparo. Eu fiz o preparo. E, na verdade, toda a medicação de Manuela, quem sempre prepara sou eu. Não tem uma outra pessoa que faça esse preparo. E aí eu fiz, coloquei na geladeira, conforme estava solicitando. Só interrompendo, a senhora fez o preparo, mas não ministrou imediatamente a dose para ela? Eu fiz o preparo, Sim. deixei lá um pouquinho, depois eu mediquei ela, porque tinha que dar medicação para ela. Ah, tá. Logo em seguida... Aí a senhora fez o preparo. Sim. E aí deu a primeira dose? Aí ela passou mal. Antes da geladeira? Antes da geladeira. Eu não me recordo muito bem em relação a isso, eu não vou... Ou a senhora... Eu não vou ser tão específica nisso, mas eu lembro que tem que pôr na geladeira. Na segunda dose, que quando eu fui dar, o frasco já estava empedrado. Sim. Mas o que me deixou mais assim
bem preocupada, porque no momento que ela tomou, ela já passou mal, ela já passou bem mal O mesmo. que foi que ela passou? Ela teve muita náusea e já ficou muito pálida, como se ela já fosse querer novamente desmaiar. Mas aí eu volto a repetir. Como essa questão era muito emocional e na época eu não sabia disso, então qualquer coisa que afetasse minha filha, ela já entrava nesse quadro. A senhora chegou a voltar no médico? Foi numa sexta-feira, se eu não me engano isso, era um final de semana, nós não conseguimos contato. Eu até tentei contato com uma pessoa que conhecia, que não era nem muito próxima a minha, mas assim, com o objetivo mesmo de tentar solucionar, porque ela estava sem a medicação e tinha acabado de sair de uma internação. Eu pergunto, quando a senhora tomou, deu a primeira dose... Dei a primeira dose. E ela sentiu náuseas Sim. e ficou pálida. Sim. Nesse momento, a senhora suspendeu a medicação? Não. Não, eu não dei mais, porque quando eu fui dar a segunda... Sim, mas assim, em função da primeira dose, a senhora não suspendeu. Ou seja, Não suspendi, a ela senhora tomou. não tomou. Tomou. E passada a náusea, ela ficou no processo de recuperação. Isso, né? exatamente. Tá certo. Porque ela tinha acabado de sair da internação e ela estava muito debilitada. Muito debilitada. Tá. Isso. Quando a senhora foi dar a segunda dose, aí que a senhora estava dizendo que ele... Isso, aí quando eu fui dar a segunda dose, eu já percebi que o líquido estava bem, já estava todo empedrado. Mas assim, quando eu dei a primeira, o líquido ele era muito grosso, era bem difícil até de sugar na própria seringa. Eu fiquei até na dúvida se eu tinha... É oral, né? É, oral. E aí eu procurei a farmácia, na época... Quando a senhora, já na segunda dose. Não, depois que eu dei a primeira, eu achei o líquido bem estranho. Certo. Mas, na dúvida, eu procurei a farmácia. Falei com a farmacêutica. E aí ela olhou, eu levei o frasco, até mesmo para que ela pudesse ver. Ela disse que realmente tinha até muito pó, muita suspensão para aquela quantidade de preparo. Então, eu botei na geladeira, tudinho. Levei até as outras... Antes da senhora botar na geladeira, a senhora levou na farmácia? Não, tinha os outros frascos, tinham vários frascos, a medicação. E aí a gente conseguiu abrir, mostrou para ela, olha essa substância, é o mesmo lote, o outro estava guardadinho. Ela, olha, aqui tem muito pó. Mas assim, o que restava a ela, né? Me ajudar naquele momento. Foi, então, as nossas tentativas de falar com o médico. Aí teve a mudança da medicação. Foi mudado. Ele suspendeu o uso do Zinat e veio uma outra medicação depois de 2 dias sem medicação. Tá, mas eu só quero saber o seguinte, eu preciso saber o seguinte. A senhora deu a primeira dose. Sim, dei a primeira dose. Daí, em seguida, a senhora pôs na geladeira. Pus na geladeira. Depois que a senhora pôs na geladeira, que a senhora foi dar a segunda dose, a senhora verificou que estava empedrado. Exato. É isso? É isso. Aí a senhora levou esse medicamento na farmácia. Não o que já estava preparado. Eu levei os outros potes. Estava ainda sempre com preparo. Mas depois quando a senhora ia dar a segunda dose, né? Exatamente. Quando a senhora ia dar... Antes de eu chegar na segunda. Antes de eu chegar na segunda. Mas a senhora já tinha constado. Eu preciso que a senhora me diga isso. Certo. Desculpe, a senhora vai ter que puxar da sua bem. mente. A senhora já tinha constatado que estava empedrado quando a senhora foi na farmácia? Não, porque eu tive que esperar a próxima dosagem, porque eu acredito que eram de 12 em 12 horas, eram de 6 em 6. Quando eu dei a primeira, eu percebi que o líquido era muito grosso. Certo? Mas eu guardei na geladeira. Certo. Tá? Aí a senhora não foi na farmácia? Eu fui na farmácia com as outras medicações, Certo. com os outros frascos que não estavam preparados. Certo. Mas ok, ela falou, não, ele tem muito pó e tal, mas Certo. eram suposições. Certo. Voltei para minha residência. Certo. Tá? Quando foi a hora certa para dar a segunda dosagem, Isso. o líquido já estava empedrado, o que só me confirmou que tinha algo alterado. O que estava na geladeira. Exatamente. Aí a senhora não deu mais. Não dei mais. E a senhora entrou em contato com o médico. Sim, mas era um final de semana, já não consegui. E aí o médico... Aí a gente ficou sem dar medicação, observando só os sintomas dela, se dava febre, se não dava, se tinha algum sintoma a mais. Ficamos cuidando dela com as outras medicações que tinham achado, que era um spray de nasal, alguma coisa do tipo. Quando foi na segunda-feira, quase 48 horas depois, foi que nós conseguimos, fomos até ele nos prescreveu um outro antibiótico. Foi aí, então, que nós começamos o tratamento de fato. Perfeito. Me diga uma coisa, ela não voltou a ser internada? Não voltou. Ainda bem. Quando, nesse final de semana, ela evoluiu negativamente, positivamente? Ela evoluiu negativamente, porque não comia... Mas não chegou a ser internada? Não chegou a ser internada. Não comia, realmente muita dor na face, tinha a questão da febre, tinha outros sintomas. Outros sintomas, Outros né? sintomas, exatamente. E o restante da medicação foi dada, assim, o Prelone líquido? O Prelone era para quê? Prelone, na verdade, é a questão mesmo da sinusite, a questão mesmo de alergia. O singular também é a mesma coisa, né? Exato. Razão. Esse Zinat, ele é um antibiótico? É um antibiótico. Né? E aí foi substituído por qual?
Eu acredito que foi Clavulin na época, eu não sei se a pronúncia é essa correta, mas acredito que foi esse. E na farmácia, quando a senhora chegou aí uma segunda vez na farmácia? Ou foi só a primeira? Não, só naquela primeira. Depois, quando eu retornei, foi só para comprar um antibiótico novo. Ah, a senhora não foi depois com um empedrado, propriamente dito? Não, porque aí eu já procurei realmente ver o que eu poderia fazer. Claro, entendi. Tá certo. A doutora tem perguntas? Olha, só para ficar esclarecido, se foi farmacêutica que fez a análise do medicamento, de que forma foi feita essa análise? Na verdade, ela só olhou o frasco e viu que tinha muito pó. E a quantidade de líquido que colocava, que acho que fica em torno de 50 ml, é como se ficasse muito pouco, ficasse muito concentrado. Então, eu percebi isso no momento que eu coloquei. Então, é verdade que eu tive a dificuldade de sugar na seringa. E aí ela percebeu que tinha muito pó dentro desse vidro. Quando eu colocava água, ficava assim bem pouco mesmo, como se não ficasse 50 ml, ficasse bem reduzido a quantidade de ml dentro do frasco. Sim. E esse medicamento ele foi acondicionado no congelador? Não, de forma alguma. Congelador não, antibiótico se coloca na porta da geladeira. Sem mais perguntas. Doutora, perguntas? Eu gostaria de saber se efetivamente a menor chegou a tomar alguma dose dessa medicação, que a senhora disse que apresentou essa... Ela chegou a tomar alguma dose? Ela chegou a tomar a primeira dose, somente a primeira dose. Certo. E apresentou algum tipo de reação após a... Ela apresentou náusea e ficou pálida. Depois da ingestão dessa dose? Depois da ingestão. Aí a senhora suspendeu? Na verdade, eu suspendi porque quando eu fui dar a segunda, eu já percebi que o produto estava empedrado. Então, quando a senhora foi dar a segunda dose, estava completamente... Completamente empedrado. Empedrado. Completamente. Sem mais perguntas.